Agora um pouquinho sobre emergência psiquiátrica, né? Na verdade, a psiquiatria é um ramo da medicina que acaba atendendo e diagnosticando aqueles pacientes que precisam de uma reabilitação das suas doenças mentais, né? E muitas das vezes ela é ocasionada por depressão, por alguma doença bipolar, esquizofrenia, transtorno de ansiedade, entre outros. O que devemos fazer nessa situação? Né? A meta principal é aliviar o sofrimento desses pacientes nessa questão psíquica, né? Onde eles precisam estar em um tratamento psicológico, né? Entendendo a sua situação, entendendo o problema com que ele venha estar no momento. Lembrando que em alguns casos a gente consegue fazer o tratamento com psicoterapia, mas em outros a gente precisa entrar com medicamentos apropriados, tá? Falando um pouquinho sobre emergência, então podemos dizer que esses transtornos são descritos por características patológicas ou psicopatologia, né, que é o ramo descritivo desse fenômeno, e essas doenças ela não tem cura. Em alguns, elas precisam ser avaliadas, tem que prestar atenção nas condições crônicas que esse paciente vem a avaliar. E lembrando que qual é a qualidade de vida que esse paciente vai ter, né? E o tratamento, vamos avaliar se ele vai ser de longo prazo ou para a vida toda, né? Então, é muito importante ver qual vai ser a efetividade do tratamento com esse paciente. E a gente entrando nesses transtornos, vamos trabalhar um pouquinho a esquizofrenia, que é uma doença mental que, na verdade, ela tem amplos processos, né? Nós temos que avaliar a questão de sentimento, percepção, emoções, quais são os danos e os prejuízos que eles vão ter em questão das relações familiares e interpessoais. E aí nós podemos trabalhar alguns graus de esquizofrenia, como delírios, alucinações, discursos de pensamento desorganizados, expressões das emoções, alterações de comportamento. Nos delírios nós vamos ver que os pacientes começam a ter ideias falsas, começam a não ter um entendimento do que está acontecendo. Para eles estão sendo perseguidos, né? Tem algo sobrenatural acontecendo ao seu redor. Na questão de alucinações, eles começam a escutar vozes, ver vultos, né? E acabam ficando muito amedrontados e assustados com as situações. No discurso de pensamento desorganizado, a gente fala um pouquinho dos pacientes esquizofrênicos, onde eles começam a ter uma ideologia desconexa, quando eles começam a ficar incapazes de entender e que seus pensamentos têm uma sequência lógica. Nas expressões de emoções, esses pacientes começam a ter uma dificuldade de demonstrar o que está sentindo, né? Qual é a emoção? Ele não consegue demonstrar se ele está triste, se ele está alegre, se ele está feliz, e isso acaba dificultando no seu convívio com seus familiares na situação cotidiana. E a alteração de comportamento, eles começam a ficar muito agitados, em alguns casos eles ficam bem retraídos, correndo um risco muito grande de suicídio, até mesmo de agressão. E a gente vê às vezes na rua, falando, nossa, mas por que aquele homem está andando muito? Então, eles acabam tendo essa alteração comportamental e muitos acabam andando nu pela via pública, tá? Então, para não deixar ficar no esquecimento, esquizofrenia é uma doença mental que se caracteriza por uma desorganização ampla dos processos mentais, né, com um quadro complexo, apresentando sinais e sintomas sempre nas áreas de regiões de emoção, pensamento, nessas relação interpessoal e familiar. E temos um transtorno que é parecido, que é o transtorno de esquizofreniforme, né, que os quadros ele é parecido com a esquizofrenia, só que a diferença é que ele tem um tempo limitado, né, então a pessoa fica mais ou menos ali um mês tendo esse tipo de transtorno, só que não vai ultrapassar um quadro de 6 meses, né, então tem um período já determinado. E o transtorno exoafetivo, a gente está falando de questão de afetividade, de humor, então eles vão ter essa questão de bipolaridade, né? Ele acaba fazendo um mix aí de emoções e eles têm essas doenças parecidas com a esquizofrenia, tá?
Acontece sempre ali em torno da adolescência, né, para a idade adulta, tá? A fase benigna dele, ele tem uma evolução que é inferior à esquizofrenia, mas ele pode piorar em questão do transtorno de humor. Já no transtorno delirante, o paciente acaba ficando com aquelas ideias totalmente falsas, irracionais, e esses pacientes, eles acabam tendo uma crença meio diferenciada, né? Eles começam a delirar, eles podem sentir alguns tipos de alterações em cheiro, em questão de tato, entre outros sentidos. Antes chamavam esses pacientes de paranoicos, né? Então hoje a gente já mudou um pouquinho os conceitos, né? E é onde eles são, onde acontece algum subtítulo desses transtornos. Um desses subtítulos a gente podemos trabalhar é o tipo erotomaníaco, o grandioso, o ciumento, persecutório, somático, misto e inespecífico, né? O erotomaníaco é aquele que a pessoa se apaixona, né, pelo paciente, se apaixona pelo médico, se apaixona pelo enfermeiro, pelo técnico, né, e não tem nada que faça ele entender que aquilo não existe, que eles não têm uma atração sexual, que eles não têm um relacionamento. Para ele idealiza isso na cabeça e isso não sai. Aquele transtorno grandioso a pessoa acha, o paciente acha que ele é o mais talentoso, ele sabe de tudo, tem um conhecimento inabalável, né? E ele é convicto com isso. E em alguns casos, eles acham que eles têm amizade com pessoas ilustres, como, por exemplo, o presidente. O tipo ciumento são aquelas pessoas que têm na cabeça de que está sendo traído pelo marido, pela esposa, pela namorada, né? E eles não tinham. Começa a ter vários tipos de delírios e imaginar coisas inexistentes. O tipo persecutório são aqueles pacientes que, para eles estão sendo prejudicados de alguma forma, tem alguém levando eles ao prejuízo, né? Isso em parte financeira, entre outros fatores. O tipo somático, né? Ele vai avaliar a questão do delírio que possui alguma doença ou alguma deficiência física, né? Ele vai somar alguma coisa. Tá, às vezes ele relaciona que ele tem um tipo de doença, que tá doendo alguma coisa, que ele tem alguma lesão, que tem algum trauma, uma doença muito rara, e na verdade ele não tem nada daquilo, tá? O misto, ele vai relacionar todos esses outros que foram ditos, e o inespecífico, ele simplesmente vai ser diferente de tudo que a gente já falou até agora, tá? Temos o transtorno psicótico breve, ele tem um período bem encurtado, né? Ele pode persistir ali mais ou menos por um dia, e o máximo que ele vai estar ali presente no nosso paciente é no período de um mês, onde ele vai melhorar completamente nesse período e não vai ocorrer mais. Por isso a gente fala de breve. O transtorno psicopático compartilhado é aquele que acontece quando tem um membro da família que tem alguma doença psicótica, e a gente acaba absorvendo todos esses sintomas. Então, vai ocorrer sempre dentro do ambiente familiar, com o marido, pai, filhos, irmãos, entre outras pessoas. E como a gente vai conseguir reverter essa situação? Precisamos afastar, né, separar essas pessoas, e caso não tenha melhora nos sintomas, precisamos iniciar então com medicações para que a gente consiga fazer um tratamento adequado com esse paciente. Psicose puerperal vai ocorrer ali no período do puerpério, né? Ela desencadeia após o parto. Ela é bem semelhante com a psicose de duração curta, porque é só naquele período, mas temos que observar também, se essa psicose iniciar após a fase, né, diagnosticada, não vamos mais classificá-la como puerpério, porque ela já passou do período, então ela não tem mais aquele foco de ser uma psicose puerperal. Quando a gente fala um pouquinho de alcoolismo, né, sabemos que é uma dependência que o indivíduo tem a respeito do álcool, né, acaba fazendo com que o paciente tenha um descontrole bem importante, progressivo, acaba comprometendo várias áreas, vários órgãos, né, e os seus funcionamentos também. Essa pessoa pode, além de se prejudicar, vir prejudicar a vida de seus familiares, amigos, colegas e até mesmo da sociedade,
né? E o álcool, sabemos que ele é muito importante, ele acaba trazendo lesões, alterações no córtex cerebral, onde a gente vai falar um pouquinho, que a gente sabe que está trabalhando a questão de comportamento, onde ele já não começa, os olhos já não respondem perfeitamente, já não tem aquela cognição perfeita, começa a tornar as coisas mais complicadas para se falar e fica com a questão de pensamento onde ele não tem uma facilidade, né? Ele começa a ter uma dificuldade muito grande. Na área do cerebelo, a gente vai avaliar um pouquinho de equilíbrio. Então, o paciente, o cliente, o paciente que já está afetado com o álcool, vocês conseguem perceber que eles não têm um equilíbrio perfeito e muitos deles acabam caindo e se machucando. Já no hipotálamo, a gente sabe que vai deprimir o sistema nervoso, né? Então, aquela questão de performance sexual vai ficar um pouquinho mais prejudicada. Alguns têm a questão de desejo sexual aumenta, ou outros praticamente não consegue ter nada, né? Ele praticamente fica fraco e frágil nessa situação. Na questão, quando a gente fala um pouquinho da medula, né, o que vai acontecer? O paciente vai ter insônia, a questão de ter uma depressão, né, uma diminuição, onde o paciente não consegue ter uma respiração adequada, né, a temperatura do corpo também fica um pouquinho abaixo do esperado, e onde esse paciente pode correr o risco de vir a ter a óbito, a vir a morte. Um dos transtornos também que a gente tem que trabalhar, que tem uma proporção muito grande, é a anorexia nervosa, né, que é um transtorno alimentar, onde a pessoa sempre acha que precisa estar magra e a forma correta é a perda de peso. Nesse caso, toda vez que ela se olhar ao espelho, ela vai se achar muito gorda. E isso ela acaba causando um medo muito grande, né? Então, 90% dos casos que acomete são mulheres e adolescentes, sempre naquela fase entre os 12 e os 20 anos, né? É uma doença muito perigosa, né? E pode levar à morte por questão da desnutrição. Já a bulimia nervosa, né? A pessoa tem aquela vontade de ingerir alimentos, só que assim que ela acaba ingerindo, ela tem, por impulso, provocar episódios de vômito, né? Então, eles são induzidos tanto por laxante, por diuréticos, e até mesmo provocado quando o paciente vai até o banheiro e provoca o vômito. Diferente da anorexia nervosa, a bulimia não há perda de peso, e sim os médicos e familiares têm dificuldade de detectar esse problema, porque a gente não consegue visualizar com muita clareza, né? Ela acontece preferencialmente em mulheres jovens, né? É muito raro, mas nós temos alguns casos de homens e também é raro mulheres com uma idade um pouco mais avançada. Esse é um pouquinho do que eu tenho para passar para vocês sobre os transtornos que nós temos, né? Quais são as preocupações, os cuidados que precisamos ter, qual o entendimento, né? Encontro vocês na próxima aula.